Boa noite, irmãos e irmãs do Centro Espírita Esperança, bem como a todos os que nos assistem. Novamente reunidos com alegria, agradecemos ao Senhor da vida tudo o que temos recebido, na certeza do auxílio dos benfeitores espirituais, para que tenhamos a perfeita compreensão do tema proposto. Jesus, o Cristo de Deus. O Espírito Emmanuel nos faz as seguintes considerações no livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, ministros de Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O Espírito Emmanuel, então, vai nos informar essa comunidade, da qual é Jesus, um dos membros divinos, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema e o início da vida na matéria. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face do planeta, trazendo para toda a humanidade a lição imortal do Evangelho de Deus, que é amor e redenção. Então, dessa forma, nós conseguimos entender a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta que nós fomos destinados para a nossa melhoria espiritual. Então o Mestre, com as suas legiões de trabalhadores, lançou o escopo da sua misericórdia sobre a matéria informe que a sabedoria divina deslocara do sol para as mãos do artífice. Então se operou a escultura geológica, talhando a abençoada e graciosa terra. Então, a despeito do caráter reformador que Jesus depois vai imprimir à lei de Deus, que foi recebida mediunicamente por Moisés, conhecida como os 10 Mandamentos, onde tínhamos um Deus cioso e vingativo, na verdade, o Cristo vem nos ensinar como compreender as leis de Deus e colocá-la em prática. Então os amigos espirituais nos dizem: Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento da humanidade. E é por isso que nós nos deparamos nessa lei com os princípios de deveres, para com Deus, para com o próximo, que é a base da doutrina: amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações, reduzindo apenas aquela sentença: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E vai dizer também: aí estão toda a lei e os profetas. Então a missão do Mestre é encaminhar a humanidade ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moral. Porque somente a doutrina divina em toda a sua pureza pode exprimir os pensamentos que o Mestre depois vai nos apresentar. Por isso foi que ele, em certa vez, disse:
toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então a vinda do Messias mostra que todos nós já estávamos em condições de receber ensinamentos superiores, porque começava a era definitiva da maioridade espiritual do planeta, uma vez que Jesus, com sua exemplificação, entregou-nos o código da fraternidade e do amor. Então ele encarna, num momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas. Era como que um mundo com um imenso rebanho desgarrado. Então o Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor, com palavras mansas, generosas, reunindo todos os infortunados, todos aqueles que estavam equivocados, para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava os fóruns, os templos, as pregações eram na praça pública. Verifica-se, a propósito dos seres desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas naquela vibração de amor e de fraternidade. Então, o ensinamento, a mensagem cristã, ela causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de fórmulas ou de manifestações de culto externo. Porque esses ensinamentos que o Mestre nos proporcionou não são revestidos de fórmulas complicadas. Ele apresenta na prática a sua vida de renúncia, de sacrifício, de supremo amor, porque inaugurou já no berço o período da humildade. E aí nós encontramos a vitória do direito se fazendo legítima. Então mergulhava constantemente no oceano do pensamento de Deus, alimentando-se mais da oração do que do alimento material. Chamou apenas 12 companheiros de frágil estrutura cultural e moral para o trabalho, modificando os conceitos humanos da terra, reformulando as bases sociais, culturais e artísticas da humanidade desde então. Seus ditos, seus feitos, sempre recordados e estudados, dão a real dimensão da nova era que veio implementar e implantar os alicerces que são o hábito do amor e o pão da caridade. Incessantemente amou, porque compreendia o amor é a fonte inexaurível da vida. Ele elevou a todos a categoria de amigos, a nobreza de irmãos, a fraternidade, que era a sua mensagem principal, igualou todos os homens, mostrando que as diferenças estão nas indestrutíveis conquistas do espírito imortal. Inaugurou os dias da misericórdia e da esperança para todos. Honrou a mulher, soerguendo-a da escravidão que sofria sob os abusos do homem. Tomou a criança como símbolo da pureza. Retirou os velhos, os mutilados e os enfermos da designação negativa de carga inútil. Apresentou o bálsamo do alento e da alegria para a viuvez e a dor. Não construiu um reino de mendigos, de enfermos, de atormentados, de vencidos, de excluídos sociais, mas plantou as bases da família universal sem qualquer limite de fronteira, etnia ou posição terrena. Então as condições para a nova era nele começaram e se desenvolverão pelo futuro. Mas dada a nossa pequena evolução moral, o Mestre preocupou-se em nos ensinar sobre sentimentos,
queria mostrar que temos capacidade para bons sentimentos. Basta deixar aflorar a melhor parte que nós possuímos. Ele usou então a didática da parábola, a maneira mais fácil de transferir ensinamentos para populações rudes há mais de 2000 anos. Então a parábola comparava a parte material, que o povo entendesse, com a parte espiritual. E mais ainda, essas parábolas tinham que chegar ao nosso tempo entendíveis. Então Jesus aproveitava todas as oportunidades junto ao povo para ensinar e orientar espiritualmente. Nos lares, nas ruas, nas igrejas, nas estradas, junto ao mar, nos montes. Usava apartes, formulava perguntas, respondia perguntas, mantinha diálogos, proferia sermões, além das parábolas. Então o mestre sabia que a maioria das pessoas o procuravam apenas para ver fenômenos e receber curas, mas não se interessavam pela mensagem espiritual. Então, falando em parábolas, Jesus ministrava a todos o ensinamento, deixando à pessoa o trabalho de ouvir com atenção e pensar a respeito para captar o sentido da mensagem e fixá-la na memória, para aprender e enriquecer-se espiritualmente. Quem não quisesse, perdia a oportunidade de aprender. E hoje, a doutrina espírita relembra as parábolas evangélicas e, com os novos ensinos espirituais que traz, ajuda-nos a retirar do simbolismo a mensagem divina, a fim de que por ela pautemos as nossas ações. Mas o que são parábolas? São histórias com E, que contêm ensino moral. É simbólica, é comparativa e onde se esconde uma verdade importante e que vai concluir por uma regra de conduta a ser seguida. Jesus compunha quadros de imagens vigorosas visando impressionar inteligências ainda rudes, homens menos esclarecidos, tocar inteligências e imaginações pouco sutis, incapazes de compreender abstrações. Então havia necessidade de falar aos olhos com sinais materiais e aos ouvidos com a força da linguagem, se quisesse atingir os sentimentos. Então ele usava símbolos nas suas histórias, usando elementos do dia a dia. Encontramos com animais, plantas, dinheiro, aves, sementes, bebida, roupas, terra, etc. O ensino por parábolas era empregado por todos os povos. Os teatros da Grécia sempre apresentaram. Nós temos diversos autores no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, as parábolas em número de 46 são todas de Jesus. E quais as vantagens de parábolas? Primeiro, por ser uma história, ela interessa e impressiona mais e melhora quem ouve. 2. Facilita a compreensão porque a comparação supre as deficiências intelectuais do ouvinte. 3. É mais fácil de reter e mais fácil de transmitir a terceiros. E por último, permite dizer verdade sem magoar ou ofender. Nelas, a doutrina divina enunciada por Jesus permanece viva e pura, sendo estudada em todos os tempos e para o futuro. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, nós vamos encontrar os discípulos aproximando-se
do Rabi e perguntando: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Para o seu grupo, ele passava ensinos de maior profundidade, porque eles já estavam preparados. E ele vai dizer: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem, porque são imaturos espiritualmente. Como grande comunicador do reino dos céus, Jesus revelou a todos o verdadeiro caminho que leva à evolução moral e espiritual. Então, por meio das parábolas, as palavras do Mestre alcançaram todas as classes sociais da sua época, e vimos há pouco, por extensão de todas as épocas. E nós vamos então destacar as principais metáforas proferidas pelo sublime Galileu, salientando qual o nosso verdadeiro papel perante a sociedade, contextualizando ao momento atual quais as nossas necessidades e objetivos a serem alcançados. O Espírito Emmanuel nos informa que ao tempo de Moisés, a humanidade estava na infância. Com a chegada de Jesus, adquiriu a maioridade. E com o advento da doutrina espírita, conquistou a maturidade espiritual. Então nós já temos condições de compreender o que Jesus quis nos dizer. Em um livro da FEB, com o título O Consolador de Emmanuel, nós encontramos uma resposta à questão 290, em que o amigo espiritual nos diz: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade, devido à eterna vibração dos sentimentos do Mestre nos seus ensinamentos. Então vamos a algumas delas. As parábolas do reino, em número de 5, interessante, todas têm um início comum. Começa assim: o reino de Deus é semelhante a... Com essa introdução ele falava para todos os segmentos da sociedade. Hoje já temos a condição de melhor compreender os ensinos do Galileu, mas é preciso estudar com perseverança. Então, o primeiro desses momentos das parábolas semelhantes, Jesus fala aos pescadores. A parábola da rede está lá em Mateus capítulo 13. Semelhante a um homem que se lançou ao mar e jogou a rede, e pegou peixes grandes e pequenos. E voltando à praia, separou-os, levando os grandes ao mercado e jogando os pequenos fora. Significado dessa passagem: nós estamos num momento de separação, num momento de escolha, de decisão, de discernimento. Como é o momento atual. A humanidade precisa fazer uma escolha entre os peixes grandes, que são os valores do espírito, e os peixes pequenos, que são os valores materiais. É um momento chave. A pandemia, o Covid-19, veio exatamente para nos apontar rumos, fazer rever conceitos, porque, ao que parece, estamos jogando fora os peixes grandes e ficando com os peixes pequenos. Por enquanto, estamos ainda em águas turbulentas. E cada dia que nós despertamos no corpo é como se entrássemos no mar,
no campo das experiências humanas. Mas antes da pandemia, essas águas já estavam muito agitadas. E seguindo a parábola, nós lançávamos a rede e voltávamos à praia para a separação dos peixes que apanháramos. Mas para essa separação nós precisamos ter o equilíbrio, o conhecimento, a maturidade, para que possamos fazer a separação dos peixes, que são valores íntimos, e não nos enganarmos desprezando os peixes grandes, que são essencialmente valores espirituais, e ficarmos com os pequenos, que são valores materiais. Porque nós estaremos ao contrário do ensinamento do Mestre. E com isso nós estamos nos desconectando do Pai Celestial. Levar ao mercado simboliza a nossa convivência. O que estamos fazendo na nossa família? O que estamos oferecendo a todos os dias? O que estamos oferecendo no mercado das nossas relações sociais? Peixes grandes ou peixes pequenos? Principalmente agora, por força do confinamento relativo. Para adentrarmos o reino de Deus é preciso fazer uma escolha. Ter decisão, ter vontade, porque nós não podemos vacilar se quisermos ser felizes. No segundo momento, Jesus fala aos agricultores, que nós conhecemos como parábola do joio e do trigo. Também Evangelho de Mateus, capítulo 13. E vai dizer o Mestre: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente. E à noite, vindo o inimigo, semeou a má semente. E quando as sementes cresceram, disseram os servos: Senhor, semearam o joio no meio do trigo. Então Jesus explicou figuradamente: o inimigo o semeou. Os trabalhadores dispuseram-se a arrancar o joio, e o Mestre então vai dizer: não, deixai-os crescer juntos, pois nessa época eles se parecem, e seria perigoso, ao arrancar o joio, arrancar também o trigo. Deixemos crescer os dois, e na época da colheita nós os separaremos. Novamente a separação. O trigo irá para o celeiro e se transformará em pão, e o joio será atado em feixes e queimado nas fornalhas como combustível, um processo de purificação. Da mesma forma que na parábola da rede, lembram, com os peixes, Jesus está falando aos agricultores, que agora é trigo e joio em separação. Nos dias atuais, quantas informações chegam até nós misturadas, sem sabermos o que é certo, o que é errado, porque estão muito próximos, e a humanidade tem sofrido muito com isso. O joio cresceu, a erva daninha representando as nossas inferioridades morais. Estamos na época da ceifa, mas nós achamos que as ervas daninhas, elas só crescem dentro dos outros, ou no meio dos outros. Não crescem conosco ou ao nosso redor. Então nós precisamos ter bem aguçada essa percepção. Muitas vezes nós estamos enganados na nossa separação de valores. Estamos ficando com o joio e jogando fora o trigo, que é pão e nutrição espiritual. Por isso a humanidade está adoecida espiritualmente. É preciso discernimento para a compreensão da fase atual. Não é só identificar o joio, é preciso ceifá-lo assim como o trigo. Ceifar o joio é transmutar.
é transformar o homem velho, inferior em moralidade, no homem novo, evangelizado de um dos ensinos do Mestre. No terceiro momento, Jesus fala aos comerciantes. Também está em Mateus. É a parábola da pérola escondida. Então é semelhante, o reino de Deus é semelhante a um comerciante que procurava pérolas no mercado e encontrou uma de grande valor. Ele vendeu tudo o que tinha e comprou-a. E aqui Jesus está falando do reino de Deus como algo que vale a pena sacrificar o que se possui. E ele dá o exemplo dos comerciantes, porque os comerciantes entendem bem o valor do lucro. Então entenderam perfeitamente a mensagem do Mestre. O reino de Deus é muito mais valioso do que qualquer bem material, porque são os tesouros imperecíveis do Espírito, onde, segundo o Mestre, os ladrões não roubam, a traça não rói, a ferrugem não destrói. Então, o nosso tesouro deve ser na pátria espiritual. Também ele vai falar aos financistas, a parábola do tesouro escondido, observemos. Um homem achou um tesouro enterrado em um campo. Sabendo o valor do tesouro, secretamente ele vai e compra o campo. Para isso precisou vender tudo o que tinha, novamente o aspecto do lucro material. Então aqui novamente o Mestre vai falar do reino de Deus, que a aquisição dos tesouros imperecíveis do Espírito é maior do que qualquer aquisição e recompensa na terra. Ele vai falar também às mulheres, a parábola do fermento, que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou o fermento e a massa cresceu. Ele está nos mostrando que o reino de Deus cresce, se avoluma quando se tem a justa medida, pois diz que colocou a mulher 3 medidas de farinha para uma medida de água, revelando que há uma medida justa para o pão e justa para o reino de Deus. Um formato, um caminho para se chegar a esse reino. E ele vai dizer as 3 medidas. A primeira medida é Moisés, a segunda é Jesus e a terceira é a doutrina espírita. E ele nesse momento está considerando a humanidade como uma massa e veio levedá-la para que nós crescêssemos espiritualmente. E essa levedura é o amor. E nós devemos aproveitar as oportunidades que se apresentam. Mas existe algo que transcende a essas informações. É o elemento comum nas parábolas do reino. Lembram o número 5? Nós pescamos um peixe dentro da água. Nós semeamos a semente dentro do solo. Nós encontramos a pérola dentro de uma ostra. Também achamos o tesouro dentro da terra. E compreendemos que o fermento age na massa de dentro para fora. Aqui nós vamos encontrar o aspecto da interioridade. Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, ele vai dizer: Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vocês não dirão, aqui está o reino de Deus, ou ali está o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aqui estão as 5 que ele anunciou. O reino de Deus está dentro de nós e não fora. Os exemplos confirmam. E como acessar a essência dessas mensagens? Estudando, pesquisando, dissecando, aprofundando doutrina espírita.
Então, quando nós somente olhamos para o nosso corpo físico e não observamos para o nosso interior, nós nos esquecemos de que guardamos um tesouro em nós. E os amigos espirituais então nos dizem: o Mestre veio para que relembrasse tudo aquilo que os homens haviam esquecido ou desprezado. Essa é a missão do Cristo. Porque nós trazemos a lei de Deus na consciência. Mas como havíamos esquecido ou desprezado, Deus manda o sublime Galileu para nos recordar, e depois o sublime Galileu nos envia as vozes dos céus para amplificar os seus ensinamentos, nos dizendo: todas as lições enunciadas apontam para dentro de cada um de nós. Então, Deus sabe do que nós necessitamos e sabe que também necessitamos das coisas da terra. Mas o Mestre havia nos dito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas essa busca não exclui o nosso trabalho na terra. É do Mestre essa frase: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então nós precisamos exatamente fazer a nossa parte. No livro Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos, lá no capítulo 3, vai nos trazer um diálogo do sacerdote Hanã com Jesus. O sacerdote viu Jesus andando em Jerusalém e perguntou: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus, com muita tranquilidade, respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E o sacerdote, em risos e ironia, vai dizer: o que pensas tu que vem a ser isso? Aí, com grande serenidade e amor nos olhos, esclareceu Jesus: esse reino é obra de Deus no coração dos homens. Então, a edificação do reino do amor no coração dos homens deve ser a preocupação primeira, a aspiração mais nobre das aspirações de cada espírito, porque é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E a caridade é o processo para que se instale na terra o esperado reino do amor. Depende de todos nós, nenhum de nós está excluído. Então é indispensável aquilo que vimos há pouco, estudo aprofundado dos pensamentos de Jesus, porque escasseia o Evangelho nas realizações da atualidade, onde falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Mestre Galileu. Precisamos fazer-nos fortes e puros como as criancinhas. Eis a meta do Consolador, tornando-nos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Mas é necessário surgir como antes novos homens do caminho. Amanhece dia novo, ainda que reine muita sombra na terra. A grande transição, embora assinale ainda o sofrimento, a desordem, o desrespeito pela vida e pela terra, caracteriza a chegada de uma nova era impossível de ser detida. Então Jesus está entretecendo com os fios do amor a túnica nupcial do seu noivado interminável com a humanidade de todos os tempos, pela qual espera desde o princípio até o instante das bodas sublimes para a reunião numa grande família, em pleno reinado de paz na terra regenerada. Nesse momento o bem vai triunfar, a verdade vencerá, a vida vai superar a morte e a fraternidade vai reinar entre nós. Quando o Mestre falava na casa construída sobre a rocha,
o Espírito Emmanuel vai nos dizer que eternas são as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem a salvaguarda da vida espiritual, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade na terra. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas palavras do mestre Galileu serão estáveis, como estável é a casa construída sobre a rocha. Então o mestre veio à terra para libertar o templo dos nossos sentimentos, para a sublimidade do amor, da luz, da fraternidade, pelo conhecimento. Então, o alicerce da revelação divina já está entre nós. Começou com Moisés, seguiu com Jesus. A doutrina espírita vai fixá-lo em definitivo. É importante compreendamos que o cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas. Sendo assim, o cristão deve buscar, antes de tudo, um modelo nos exemplos do Mestre. Exemplos de amor, de humildade, para a felicidade futura do espírito. Sendo imprescindível que todos nós edifiquemos no nosso íntimo essas virtudes com as quais chegaremos no momento oportuno à pátria espiritual. Passaram 20 séculos e o seu brado de amor ainda sensibiliza a sociedade. E ele continua no trabalho de despertar consciências. Até quando? Os amigos espirituais nos dizem, não importa o tempo que transcorra à espera, o certo é que Jesus continua esperando por todos nós. Que fique para a nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos na paz do Galileu. Boa noite.